Apocalipse, capítulo de número 15. Livro do Apocalipse, capítulo de número 15. Quem aqui assistiu ao jogo entre São Paulo e Flamengo, umas 2 semanas atrás? Irmãos, eu não quero dizer que o Flamengo não tem um bom time, pastor André. E que não seja, no momento, melhor que o meu São Paulo. Mas se viu o jogo, você sabe que o São Paulo atacou muito. As estatísticas não mentem, né? 26 chutes a gol para o São Paulo, 7 para o Flamengo. 19 escanteios para o tricolor e só 2 para o seu Flamengo. Ainda assim, para minha tristeza, ao final do jogo o resultado foi 3-1 para o Flamengo. Como pode, gente? Foi o jogo mais injusto do ano. E o pior são as piadinhas, né? Um amigo meu que estava lá no Morumbi postou no dia seguinte: o São Paulo jogou como nunca e perdeu como sempre para o Flamengo. Um vizinho meu, no elevador e diante dos meus filhos, disse: pastor, São Paulo jogou bem ontem, não foi? Falei: foi, mas o que vale é bola na rede, né, pastor? Amigos são paulinos, temos alguns aqui. Até quando vamos sofrer, hein? Eu não estou aguentando mais não. Até quando vamos esperar para viver outra vez grandes vitórias e conquistas? E se formos sinceros, queridos, não é só o futebol que é injusto às vezes. A vida é injusta. E a pergunta até quando é bastante antiga. Davi, por exemplo, no Salmo 13, perguntou: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás teu rosto de mim? Até quando terei inquietações e tristezas no coração? Até quando o inimigo triunfará sobre mim? Não é o que vivemos também na vida, queridos? Você não sente que ela é injusta? Nem sempre as pessoas recebem o que merecem, seja isso recompensa ou punição. Alguns recebem bem menos, enquanto outros recebem bem mais do que merecem na vida. Por quê? E até quando será assim? O capítulo 15 de Apocalipse nos oferece uma resposta. E eu quero reparti-la com vocês nesta manhã. Para começar, só o verso de número 1. Apocalipse capítulo 15 e verso 1, João escreve: vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos, com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela grande bênção que temos
quando estamos reunidos como teu povo em um santo ajuntamento. O Senhor nos prometeu nos abençoar e passear no meio dos louvores de teu povo. Temos certeza que por meio de teu Espírito, tu estás fazendo nesta manhã. Agora que nos aproximamos de tua voz, nós te rogamos, fale conosco. Comunique-nos graça sustentadora por meio deste meio de graça. Ajuda-nos, ó Deus. Nós oramos confiando na assistência de teu Espírito, e o fazemos em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado e nosso Salvador bendito. Amém. As 7 sessões do Apocalipse não são apenas paralelas, lembrem-se disso. Elas também são progressivas. Ou seja, não apenas cobrem o mesmo período de tempo que está entre as duas vindas de Cristo. Todas elas estão se movimentando também rumo ao fim ou à consumação de todas as coisas. Por isso, nós ouvimos de João aqui: eu vi 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. A repetição do número 7 e o emprego do verbo completar nos avisam que estamos nos aproximando do fim. E a menção da ira de Deus nos informa que este é o assunto desta sessão. Se na anterior a questão era quem está por trás da oposição à igreja, nesta pergunta é: até quando a igreja vai sofrer injustiças no mundo? Capítulo 15 é a primeira resposta de João nesta sessão. Nenhum crente precisa se desesperar, pois a justiça de Deus está a caminho. Você crê nisso? Eu também, mas a pergunta agora que precisamos fazer é: então, pastor, o que fazemos até lá? Enquanto esperamos pela justiça de Deus, queridos, nós podemos adorar. Na verdade, nós devemos adorar. É o que temos na primeira divisão deste texto, que é uma espécie de transição. Conclui o que vimos na sessão anterior e nos prepara para o que vamos encontrar nesta sessão. O verso 2, registra o seguinte: vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus. No Antigo Testamento, você já sabe disso, o pano de fundo do Apocalipse. O mar era quase sempre tratado como morada do inimigo. Para ficar com um único exemplo, os monstros de Daniel 7 surgem do mar. No Apocalipse, uma das bestas também emerge do mar, capítulo 13. E quando João nos leva ao novo céu e nova terra, no capítulo 21, lá diz ele: já não existe mar. Por quê? Em Daniel, a besta foi julgada no rio de fogo. No Apocalipse, Cristo venceu e julgou o diabo em um mar de fogo.
O mar é de fogo para o próprio diabo. Mas para os crentes, por causa da obra de Cristo, o mar que era revolto e agitado torna-se um mar de vidro, tranquilo e calmo. Sobre estes crentes, que agora estão à beira deste mar de vidro, João ainda nos diz que eles venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Vocês se lembram do capítulo 13? João está nos dizendo que estes crentes, que agora estão na glória, não se prostraram em adoração à imagem da besta, nem receberam sobre a mão direita ou na testa o seu número, não foram marcados por ela, não se aliaram a ela, o que significa que sofreram na vida. Foram expulsos de muitas transações na sociedade, ficaram à margem de muitas celebrações do mundo, foram tratados por fracos, pequenos e incultos. Mas olha a virada do jogo, gente. Eles podem até ter morrido na terra por causa de Cristo, mas agora João os vê vivíssimos, de pé na glória de Deus. Eles podem ter sido vistos como perdedores aos olhos dos homens, mas aqui João os contempla como vencedores, por causa e para a glória do Cordeiro. Por isso eles estão de pé, e por isso eles seguram nas mãos harpas, o que nos sugere que estão se preparando para adorar, para cantar. E olha que coisa interessante, um parêntese. Alguns crentes vão nos dizer que instrumentos no culto é coisa do Antigo Testamento. Mas agora nós estamos em um texto do Apocalipse que nos mostra um culto na glória dos céus. E ali há instrumentos também. Como instrumentos nas mãos. Eles se preparam para adorar. E sobre o que cantam, pastor? Versos 3 e 4. O texto diz: e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. A expressão cântico de Moisés mais uma vez nos lembra que estamos pisando as páginas do Antigo Testamento. Em um espaço tão curto de texto, estudiosos encontram recortes aqui de Êxodo, Deuteronômio, Salmos, Jeremias, Ageu, Zacarias e Malaquias, em 2 versículos. E a expressão cântico do Cordeiro, queridos, nos lembra que há continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Há alguma descontinuidade quando o próprio Cristo a provê, mas há muito mais continuidade entre o que os nossos irmãos faziam lá e o que fazemos aqui. O que Deus fez no Antigo Testamento nos prepara para conhecer aquilo que Ele fez no Novo Testamento. O que foi prometido por Moisés e todos os outros profetas foi realizado e cumprido em Cristo. Por isso, todos os santos com harpas nas mãos cantam ao nosso Deus. E percebam,
eles cantam basicamente sobre as obras do nosso Deus e sobre o caráter do nosso Deus. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, teus caminhos são justos e verdadeiros. Pense nas obras de Deus, na criação, no dilúvio, na formação de seu povo, na conquista de Canaã, no exílio da Babilônia, na conversão de Saulo de Tarso, na cruz e no túmulo vazio de Jesus. Não são grandes as obras do nosso Deus? E quem é o nosso Deus, irmãos? Segundo estes servos que estão cantando na glória, o nosso Deus é santo e glorioso. Ele está completa e eternamente separado do pecado e do mal. E ao mesmo tempo, e também por isso, Ele é o ser mais belo, glorioso e justo do universo. Por isso, todos devem temê-lo. Todos devem adorá-lo, especialmente os crentes. Ou, na verdade, só os crentes podem fazê-lo de verdade. E eis a maior razão. Embora seja Ele santo e glorioso, em Cristo, Ele foi justo com a lei e justificador de pecadores como eu e você. É como você acredita. Então por que você não canta mais sobre isso? Se é como cremos, por que não nos envolvemos mais com a adoração? Por que não valorizamos mais o culto público que prestamos ao Senhor? Pastor, e por que deveríamos? Bem, há muitas razões para isso aqui, eu encontro algumas. A adoração, queridos, nos ajuda a enxergar e enfrentar melhor a vida. Por isso deveríamos valorizar o que fazemos aqui. Você precisa lembrar que João não está escrevendo sentado à beira-mar de Tambaú tomando água de coco. João está preso na ilha de Patmos por causa da fidelidade à palavra. Seus primeiros leitores não estão desfrutando de vida confortável e segura. Do lado de fora da igreja são perseguidos por políticos e poderosos. Do lado de dentro, como as cartas ao início do Apocalipse nos lembram, eles estão sofrendo com infiltrações de falsos mestres. A vida não era fácil para eles. Como é que João se encoraja na ilha de Patmos? Como é que João ajuda os irmãos da Ásia Menor a enfrentar a vida? Ele não tem nada melhor, gente. Nada melhor do que a adoração. Vez após vez, no último livro da Bíblia, o apóstolo está convidando a igreja à adoração. Por quê? Porque, segundo certo comentarista, a vida não é o contexto para lidarmos com Deus. Deus é o contexto para lidarmos com tudo que for difícil na vida. Ele está certo. Muitos crentes, porém, não entendem isso. Ou talvez tenham se esquecido. E é por essa razão que alguns se cansam de esperar por Deus, resolvem deixar a igreja, para, por assim dizer, fazer algo neste mundo injusto. Outros, querendo aliviar a vida dos injustiçados, transformam o culto a Deus em uma programação de entretenimento.
Os dois grupos estão equivocados, irmãos. Pois, como tenho dito repetidamente, ativismo pode significar que não dependemos tanto da graça de Deus. E trocar o culto por entretenimento certamente nos avisa que perdemos o rumo da adoração. Pois eu lhes pergunto, o que poderia ser melhor do que contemplar a glória de Deus e nos alegrar em seus feitos e caráter? É o que fazem os anjos, queridos, e os santos em Apocalipse. No capítulo 4, os anjos, embora tendo o corpo repleto de olhos, quando se aproximam do trono de Deus, eles só têm olhos para o Senhor. Se lembram disso? No texto que agora consideramos, os vencedores, os homens e mulheres que perseveraram na fé, que não se prostraram diante da besta, que foram fiéis até a morte, eles se colocam diante do trono, mas nada falam de si. Eles só falam das obras e do caráter do Senhor. Porque não aprendemos com eles? Porque não nos concentramos mais na glória e na beleza do nosso Deus? Porque não nos esforçamos, queridos, para ver e cantar sobre o tamanho e bondade do nosso Deus? Por que não falamos menos das nossas poucas obras, a fim de descansarmos mais na obra poderosa de Deus em Cristo Jesus? A adoração nos ajuda a enxergar e enfrentar a vida, à medida que leva os nossos olhos para Deus. Mas ela faz mais. Segundo este texto, ela nos ajuda a temer a pessoa certa. Pois os santos cantam: quem não temerá o Senhor? Os nossos irmãos hebreus deixaram o Egito morrendo de medo do faraó. Vocês se recordam? Como vamos deixar esta potência? Nem armas temos, Moisés. Isso mudou, irmãos, depois do que viveram na travessia do Mar Vermelho. Moisés escreve ali: Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, e por isso temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança. Foi o que experimentaram também os crentes de Atos. Herodes Agripa matou Tiago à espada e prendeu o apóstolo Pedro. O que fizeram nossos irmãos? Um protesto político? Tomaram as armas e foram contra o rei? Não. Eles se acomodaram ao mundo, para quem sabe se aproximar do rei, agradar e manipular o rei para ter a soltura ou a liberdade de Pedro? Também não. Eles fizeram o que estamos fazendo aqui. Eles se reuniram para orar a Deus por Pedro. E Deus respondeu, irmãos. Porém, como muitos de nós, nossos irmãos sequer acreditaram. Quando alguém lhes disse que Pedro estava à porta, responderam: você está fora de si. Não é o que às vezes nós fazemos? Não é o que falamos também? Nós oramos pouco, porque por vezes esperamos pouco do nosso Deus. Mas se orássemos mais, queridos, esperando grandes coisas do grande Deus a quem servimos, nós temeríamos menos os homens, temeríamos mais a Deus e seríamos muito mais felizes e tranquilos na vida.
A adoração, então, nos ajuda a temer a pessoa certa. A adoração, segundo este texto, também pode nos ajudar no cumprimento da missão. Em breve cantam os santos na glória. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão. Quando é este em breve, pastor? Daniel, no capítulo 2, nos disse que o reino de Deus é como uma rocha, que rolando vai chegar para despedaçar todos os reinos dos homens. Ao iniciar seu ministério terreno, Jesus dizia por onde passava: eis que é chegado o reino de Deus. Contudo, como Paulo explica aos Coríntios no capítulo 15 de sua primeira carta, este reino de Deus só será pleno quando todos os inimigos de Cristo estiverem sob os seus pés. Você sabe o que significa? Você sabe como o reino de Deus avança na terra? E como os inimigos de Cristo são colocados debaixo de seus pés? É mediante a pregação do Evangelho, gente. À medida que pregamos o Evangelho, o Espírito salva, convoca e reúne pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Certo, pastor, mas o que é que a adoração tem a ver com a missão? Como é que ela pode nos ajudar aqui? O pastor John Piper, gente, em um livro que está no boletim, escreve que a adoração é tanto a meta quanto o combustível da nossa missão. É a adoração a meta da missão, porque o que queremos no fim do dia é reunir todos os eleitos de Deus em torno do Cordeiro para adorá-lo. E o combustível, pastor? Nós só podemos recomendar aquilo que de verdade nós apreciamos. Por isso, os melhores evangelistas, os mais ousados missionários, os crentes mais engajados na missão, são aqueles que mais adoram a Deus. Para eles não é pesado falar às pessoas de quem amam de verdade. Não é a coisa mais difícil do mundo transbordar de alegria e falar abertamente do Deus que por graça e amor os salvou em Cristo. Este é você. Deveria ser. Você ama a adoração do seu Deus. Deveria amar. Pois se você se esqueceu, é o que faremos por toda a eternidade. Como é que você espera amar o culto a Deus na glória, se não o ama com a igreja? Você acha mesmo que vai cantar no céu, se não ama cantar a Deus na terra? Se somos crentes, vamos nos arrepender dos muitos pecados que cometemos contra Deus ao negligenciar ou ao não valorizar sua adoração. Ela é uma bênção também, seja adoração privada ou pública, porque está nos preparando, gente, na terra, para aquilo que vamos fazer eternamente no céu. Nós não temos muitos destes crentes aqui, mas se você é daqueles que gosta de chegar depois da música e gosta de ir embora imediatamente depois da pregação, você está pecando. Nós não nos reunimos para ouvir um ensino apenas. Nós nos reunimos para prestar um culto a Deus. E parte deste culto é
cantar louvores ao seu santo nome. Vamos valorizar esta dádiva. Enquanto esperamos pela justiça de Deus, nós adoramos. Em segundo e último lugar, para a alegria de um monte de gente, tem gente até rindo agora. Eu nem me lembro quando foi a última vez que eu preguei um sermão de 2 pontos. Mas é o que o texto nos dá hoje. Vocês foram muito abençoados. Enquanto esperamos pela justiça de Deus, nós confiamos. A introdução às taças da ira de Deus, iniciada no verso 1 e interrompida nos 2, 3 e 4, é retomada agora. João escreve, verso 5. Depois disso, olhei e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. É apropriado, irmãos, se lembrar outra vez do tabernáculo de Moisés, uma vez que seu nome e o Êxodo foram mencionados na música dos vencedores na glória. Ao olhar para o céu, João vê o santuário de Deus aberto, e ele o chama de tabernáculo da aliança, querendo nos informar 2 coisas. A ira que cairá sobre o mundo vem de Deus, e ele vai executá-la não como juízes arbitrários e corruptos às vezes fazem na terra. Ele vai fazê-lo de maneira perfeita e justa, segundo a própria aliança que propôs à humanidade. Ele não será injusto, não pode ser. Pastor, mas Deus vai executar sua ira sozinho? Não. Por isso nós lemos versos 6 e 7. Saíram do santuário os 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo o sempre. Quem são os agentes da ira de Deus? Os anjos. Das mãos de um dos seres viventes do capítulo 4, eles recebem taças. As taças nos lembram tanto do tabernáculo de Moisés, pois eram objetos do culto do povo de Deus, como também nos lembram das orações dos crentes sofredores de Apocalipse 8. Seja como for, os anjos as recebem do ser vivente e se preparam para derramá-las sobre o mundo, como as 7 pragas de Levítico foram prometidas por Deus, outra vez, segundo a aliança que Ele estabeleceu com o homem. Antes do derramamento da ira de Deus, surge o verso 8, o último deste capítulo introdutório. João escreve: o santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Não é a primeira vez que ouvimos algo do tipo, é? Na dedicação do tabernáculo de Moisés, por um momento ninguém conseguia entrar, porque a nuvem da glória de Deus estava sobre ele. O mesmo aconteceu na consagração do templo de Salomão.
A glória de Deus tomou o local, de modo que os sacerdotes não podiam entrar para ministrar diante do Senhor. De novo, o santuário de Deus agora no céu parece estar fechado. E a ideia é: ninguém vai conseguir subir ao santuário para impedir que a ira de Deus caia ou desça sobre a terra. Que notícia, hein? O que fazemos diante dela, irmãos? Bem, depende. Se somos crentes, esta porção tem por objetivo confortar e movimentar. Em algumas partes do mundo, os crentes sofrem severa perseguição. Alguns são publicamente humilhados, outros são separados de suas famílias e lançados em campos de trabalho forçado, e muitos são mortos por causa de sua fé em Cristo. Você sabe disso, não sabe? Você ora por isso? Em outras partes do globo, irmãos, governos radicalmente seculares estão se tornando cada vez mais intolerantes com a fé cristã. O que até outro dia era considerado perseguição leve no Ocidente, está mudando rapidamente. E por isso, ao que tudo indica, em um futuro próximo nós vamos sofrer muito mais do que nossos pais e avós sofreram no passado se eram crentes no Senhor. Talvez você já esteja sofrendo algum tipo de perseguição. Já foi desprezado na faculdade por se declarar abertamente um cristão? Eu conheço um jovem da igreja que praticamente foi tocado da faculdade por isso. Já foi ridicularizado no trabalho por seus compromissos com o Senhor. Alguém de sua família lhe vê como atrasado, quadrado, estranho. Talvez isso piore nos próximos anos. Agora, se o mundo está mudando rapidamente para pior, tem uma coisa para o nosso conforto que jamais mudará, irmãos. O que é, pastor? Nosso Deus continua assentado no alto e sublime trono do universo. E ninguém vai tirá-lo de lá. O Rei da Glória, a quem estamos adorando aqui, em breve vai abrir seu santuário. E ninguém, diz o Apocalipse, será capaz de impedir que sua justiça caia sobre a terra. Não tem imperador, não tem faraó, não tem político, não tem professor, não tem patrão, não tem empregado, não tem ninguém que persiga a igreja e que fique de pé para sempre. A justiça do nosso Deus está a caminho. Aguente firme. O que fazemos até lá, pastor? Nós podemos orar, como fazem os servos do Apocalipse. O incenso das nossas orações, capítulo 8, geralmente se encontra com a fumaça da glória de Deus, que desce, capítulo 15. Pode demorar, você certamente vai ter que esperar, mas o que este texto nos garante é: Deus responderá àqueles que oram. Pelo que você tem orado, querido? Que injustiça tem sofrido? O que você não aguenta mais ver no mundo? O que não consegue mais suportar na casa? É uma doença
que vai destruindo o seu corpo ou o corpo de alguém a quem você ama. É uma situação familiar que parece impossível de ser resolvida. São as guerras mundiais, as injustiças sociais perto de você. Glória a Deus. Pois foi Jesus quem disse, depois da parábola da viúva persistente: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar para sempre. Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, na consumação da justiça, encontrará Ele fé na terra? Ele tem encontrado em você? Em mim? Para além de orar, irmãos, enquanto esperamos e confiamos no juízo de Deus que vem, nós também precisamos pregar. Se a visão da ira de Deus não nos movimentar a pregação, o que pode nos movimentar? Se você sabe do que está por vir e do que cairá sobre a humanidade incrédula e pecadora, por que não está pregando o Evangelho? Será que não acreditamos mais na ira de Deus? Não acreditamos mais na doutrina do inferno? Eu sei que pode ser o caso de alguns irmãos, mas eu penso que na maioria das vezes nós não pregamos mais porque nos sentimos inadequados ou perdidos quanto à evangelização. Se este é o seu caso, minha sugestão é: leia outra vez o livro de Atos dos Apóstolos. Você vai encontrar ali um monte de gente servindo a Deus em missão. Tome, por exemplo, o apóstolo Paulo em Atenas. Quando percebe que aquela cidade gloriosa está sob o poder da idolatria e, consequentemente, na mira da ira de Deus, Paulo se levanta e prega o Evangelho. Sempre da mesma forma, pastor? Não. Em uma mesma cidade, Paulo pregou em 3 lugares diferentes, para 3 públicos diferentes, usando 3 abordagens diferentes. Na sinagoga ele pregou para os judeus usando o Antigo Testamento. Na ágora ou na praça principal da cidade, ele pregou para todos os que se interessavam a partir das perguntas e respostas do povo. No Areópago, no conselho principal da cidade, Paulo discursou sobre o Deus Criador que em breve vai julgar o mundo por meio de seu Filho. Então vejam, não há uma única forma de se pregar o Evangelho, mas há um único Evangelho que precisa ser pregado. Como você tem pregado? O que você vai fazer esta semana? No último encontro do meu pequeno grupo, um casal teve uma ideia brilhante e já começou a colocar em prática. Vamos colocar versículos bíblicos no carro. Não foi isso, Del? A gente usa o carro para tantas coisas. Você coloca sobre o carro marcas de, sei lá, produtos, roupas, a marca do time de quem você gosta, você fala do político em quem você vai votar, você faz de tudo. Por que não? Por que não usar parte do seu carro para pregar o Evangelho? Obviamente que não é errado estampar marcas que você aprova, mas por que não pegar trechos explícitos das Escrituras que falam do Evangelho? Porque Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito. Reticências, curto.
Porque Deus não poupou seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós. Reticências. É uma ideia, gente, que nós podemos empregar para a evangelização dos perdidos. Tem tantas formas, tantos caminhos, através dos quais nós podemos entrar e pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é o que estamos fazendo aqui, gente. Enquanto cantamos, oramos e ensinamos a Bíblia, nós temos por objetivo todos os domingos persuadir crentes e não crentes a se renderem a Cristo. Você vai, amigo, se render? Eu espero que sim. Pois em breve, a porta da ira de Deus vai ser aberta e ninguém será capaz de fechá-la. Mas tome nota disso. A ira vai cair, mas ainda não caiu definitivamente. Há espaço para a salvação. Há uma porta de fuga estabelecida e apontada para você aqui e agora. Qual é, pastor? Como é que eu escapo da ira de Deus que certamente vem? Você crê no Evangelho que estamos lhe pregando. O Evangelho, em uma sentença, é a boa notícia acerca do que Deus mesmo fez para salvá-lo dele, ou de sua ira. Porque jamais poderíamos nos salvar ou nos consertar diante dele, seja por meio de boas obras ou por meio de qualquer religião. Deus mesmo nos salvou através da morte e ressurreição de seu Filho. O Filho dele, a quem adoramos e a quem amamos, é o Rei da Glória, que deu a própria vida para a salvação de seus súditos. Ele é o Cordeiro de Deus, pregado desde a fundação do mundo, imolado em todos os cultos de Israel, como uma oferta de sacrifício pelos pecados do povo de Deus. Na cruz, Jesus era o meu substituto. Ele estava tomando o seu lugar. Ele recebeu as maldições da lei que nós quebramos. Ele suportou a ira que deveria cair sobre nós eternamente. E por graça e para a glória dele, ele a afastou de nós para todo sempre. É por isso que crentes, embora sigam pecadores, se achegam a Deus todos os domingos, sem medo, com ousadia e alegres no coração. Se você ainda não é um cristão, saiba, nós não somos perfeitos. Não queremos ser melhor do que ninguém. Nós não merecemos estar aqui. Nós somos todos pecadores. Mas nós temos a Cristo. Ele suportou a ira de Deus na cruz. E Ele nos livrou da ira eterna. Por isso nós cantamos a Ele. Por isso nos reunimos em Seu nome para lhe dar glória e louvor, gente. Jesus abriu as portas da presença de Deus para qualquer pecador que vier, por meio da fé e do arrependimento. Espero que você venha nesta manhã. Não se importe tanto com o time que perdeu ou ganhou. Futebol é cíclico. O Flamengo pode estar por cima, mas as coisas podem mudar.
Se preocupe mesmo com as questões importantes da vida, com seu destino eterno, com a ira de Deus que vem. Antes disso, venha a Cristo. Se é crente, não seja subjugado pelas injustiças que vê na vida. Não seja derrotado por isso. Seja realista. Este é o mundo em que vivemos. Os homens são assim. Consequentemente, a vida é assim, em alguma medida, para todo mundo. Mas nós aguardamos dias melhores. Nós esperamos um novo céu e uma nova terra, irmãos. Em breve, quem dera fosse hoje, o Filho do Homem vai aparecer sobre as nuvens. E então, Ele fará justiça e colocará todas as coisas em ordem outra vez. Enquanto esperamos pelo amado da nossa alma, vamos cantar juntos, para nos concentrar em sua glória. Vamos orar mais, pedindo a sua chegada. Vamos pregar, informando aos pecadores que em breve Ele vem para julgar o mundo com justiça.